Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a do realismo brasileiro. Um movimento literário que, de repente, colocou um espelho na frente da nação e a obrigou a se enxergar de um jeito totalmente novo. Um jeito que nem sempre era bonito de se ver. A grande questão é, por quê? Em um período com tanta coisa acontecendo, o que fez a literatura largar os heróis perfeitos e os finais felizes de lado? Porque, de uma hora para outra, a realidade nua e crua virou a grande estrela das histórias. Bom, para entender essa virada, a gente precisa dar um passinho para trás. Para sacar o que foi o realismo, primeiro a gente tem que dar uma olhada no que veio antes e por que essa mudança não foi só uma opção, mas uma necessidade. Antes do realismo, o que bombava era o romantismo. Imagina o romantismo como um par de óculos cor-de-rosa, sabe? Tudo era visto de um jeito idealizado, super subjetivo, focado na emoção à flor da pele. Aí chega o realismo, tira esses óculos e, pá, quebra. No lugar, ele bota o espelho. O foco agora muda completamente. É objetividade, análise fria e, o mais importante, verossimilhança. A verdade é que aquelas velhas histórias de amor impossível e heróis sem defeitos já não davam mais conta de explicar as coisas. A sociedade estava mudando muito rápido e a arte precisava correr para acompanhar a vida como ela era de verdade. E, gente, que momento! Olha só o cenário. Em menos de 10 anos, o Brasil viu o fim da escravidão e a queda do Império. O realismo começar justamente em 1881 não é coincidência nenhuma. Ele foi uma resposta direta, quase um grito, a todo esse turbilhão de mudanças. Certo. Então, com essa missão de espelhar a realidade, a literatura precisou de novas ferramentas, de um novo jeito de jogar o jogo, sabe? Um novo conjunto de regras. A palavra de ordem passou a ser verossimilhança. A ideia era que, ao ler um livro, a pessoa pensasse: nossa, isso aqui poderia muito bem acontecer na vida real. Os personagens, os lugares, tudo tinha que ser crível, pé no chão, fiel ao dia a dia da época. E como os autores faziam isso? Eles criaram um verdadeiro kit de ferramentas. A linguagem virou um bisturi, afiado para dissecar a mente dos personagens e as entranhas da sociedade. E, olha, não tinham medo de mostrar o lado feio, não. Pelo contrário, eles botavam um dedo na ferida, expondo as falhas, a hipocrisia, os fracassos humanos. E quem foram os grandes arquitetos dessa revolução toda? Vamos agora conhecer as figuras que simplesmente definiram o realismo aqui no Brasil. Basicamente, a gente tem um trio de gigantes. Primeiro, Machado de Assis, que deu o pontapé inicial com um livro que mudou tudo. Depois, Raul Pompeia, que pegou uma escola e a transformou num retrato feroz da sociedade inteira. E Aloísio Azevedo, que, com um olhar mais para o lado do naturalismo, mergulhou de cabeça nos problemas sociais, principalmente nos cortiços. Mas o ponto central aqui, o epicentro desse terremoto literário, era Machado de Assis. Um homem negro, de origem humilde, que se tornou não só o maior escritor do seu tempo, mas um dos maiores da literatura mundial. A história dele, por si só, já era um desafio gigante para as estruturas daquela sociedade que ele tanto criticava. E essa citação nossa, ela mostra bem a genialidade do cara. Imagina só, um narrador que resolve contar a própria vida depois de já ter morrido. Essa ousadia, essa ironia fina de um defunto autor, quebrou todas as regras e abriu um caminho totalmente novo para o romance brasileiro. Beleza, mas aí, por que tudo isso ainda é importante? Vamos ver como esse espelho lá do século XIX ainda reflete direitinho o Brasil de hoje. É uma pergunta que faz todo sentido. Por que estudantes de hoje precisam ler livros que foram escritos há mais de 140 anos? Pois é, a resposta está na incrível atualidade dos temas que eles trouxeram para a discussão. É que as críticas que eles fizeram não envelheceram nada. A denúncia do racismo estrutural, da corrupção na política, da hipocrisia social da elite, da desigualdade absurda, parece que muitas dessas páginas poderiam ter sido escritas ontem. Então, o ponto fundamental é este. O realismo não veio para dar respostas fáceis. Pelo contrário, ele nos deu as perguntas certas, as perguntas difíceis. E são essas mesmas perguntas complexas que o Brasil continua tentando responder até hoje. Estudar realismo é, no fundo, entender a raiz de muitos debates atuais. E para a gente fechar, fica uma provocação, bem no estilo de Machado de Assis. Será que é possível contar uma história de forma totalmente objetiva? Ou será que todo narrador, toda versão da realidade, sempre carrega um pouco dos preconceitos, das intenções e, quem sabe, das mentiras de quem conta? Fica aí a reflexão.